dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite do LabEURB. Estou muito contente de estar aqui com vocês, poder aprender um tanto de coisas tão diferentes e que, enfim, tem um caminho comum aí. Agradeço especialmente a Cláudia, que nós já temos um trabalho há mais tempo aí, a Rosângela também, que eu já conheço há um tempinho, e em especial a professora Eni, que eu tenho lido já faz um bom tempo. Eu fiquei pensando, bom, o que eu poderia falar aqui, né, num tema tão difícil, eu acho, desse de consenso, e ainda nessa relação da constituição do sujeito e espaço digital. Eu falo a partir do meu lugar de psicanalista. E é a partir daí que eu me coloco algumas questões. Na clínica, hoje, as pessoas que vêm me procurar, as quais eu tenho escutado, são um tanto diferentes, eu começo a pensar isso, não sou só eu, tem várias pessoas também, diferentes do que eram há um tempo atrás. Se nós formos pegar um século atrás, aí algo que era um sintoma evidente era a histeria, e hoje nós temos um sintoma mais evidente, a depressão. Bom, o que isso tem a ver com consenso? Na depressão, o sujeito se coloca num lugar de objeto, né? Um tanto de objeto num lugar onde é que o tempo não passa, as coisas são todas meio iguais, passado ele não é simbolizado, e aí fica difícil de projetar um futuro. Claro, a gente sabe hoje que o medicamento mais vendido no mundo são os antidepressivos, mais do que a AS. E aí a gente se pergunta como será que essa depressão ela é fruto de uma política dos laboratórios, né, que cada vez aumentam mais a sua tecnologia, ou se isso tem a ver com a nossa sociedade, se tem a ver com esse nosso período histórico digital. Bem, vamos ver se eu consigo chegar a algo aí que possa reunir um pouco essas ideias. Com relação ao consenso, antes disso, vou contar uma historinha, porque eu acho que sem história, gente, não é nada, né? A partir da mesa anterior, né? Eu penso, de acordo com a psicanálise, enfim, de que nós não nascemos humanos, né? Nós nos tornamos humanos. Então isso, bom, tem lá as suas questões, né? E isso da gente se tornar humano, claro, tem a ver com o fato que nós precisamos de outro humano para nos tornarmos humanos. E esse outro humano vai dirigir a nós, então, uma fala, né? Através da linguagem, que não existe transmissão de pensamento. Nós precisamos dessa materialidade aí, para nos tornarmos humanos. Então, o que vai nos dar os sintomas, enfim, seja neurose, psicose, sei lá o que, né? É esse processo de se tornar humano, essas dificuldades que a gente vai tendo com isso, né? Já que nós precisamos passar por isso, né? Bem, quando nasce ali hoje na clínica, o que a gente vê frequentemente é que esse processo que separa, digamos assim, a mãe do bebê, que a gente chamava antes de função paterna ou algo assim, né? Quer dizer, a mãe e o bebê ali entra um terceiro que faz essa separação e
e joga a criança mais para a cultura, para o mundo, enfim. Algo que a gente vê hoje em dia, enfim, de alguma forma na clínica, é um declínio da imagem paterna. Essa figura terceira aí, que não é necessariamente o pai, né? Mas que faz essa separação entre a mãe e o bebê tem diminuído. A gente pode ver pela gente mesma o que era a figura paterna para nós, aí, os nossos pais, e hoje. Então, a questão do consenso hoje nas famílias também, consenso no sentido de que não se interdita mais muito, né? Tá? A gente tenta fazer uma forma que todos vivam bem juntos, né? Então, se ficar olhando televisão 4 horas, 5 horas, 10 horas por dia, não incomodar, tá bom, né? E se acha que isso está bem, assim, que daí fica numa tranquilidade, né, dentro de casa. No início, depois, a gente vai ter alguns problemas. Mas, enfim, a gente tem uma demanda grande aí na sociedade para que as coisas fiquem mais iguais, mais tranquilas, mais sem muita tensão, né? E, claro, por trabalho, isso é muito bom, né? Daí você pode trabalhar bem, enfim, aquilo que é exigido numa determinada empresa. Então, eu fiquei pensando nisso do consenso. É claro que eu não posso imaginar que o consenso é algo que a gente possa chegar lá. Imagino como um ideal, né? Uma ficção. Hoje em dia a gente imagina, bom, um consenso, uma forma de chegar a uma espécie de unidade, né? Que possa formar um. Mas, se a gente for pensar assim, eu gostaria, em vez de consenso, talvez, para isso de formar um, pensar numa ideia de terceiro. Um terceiro que, no sentido assim, ao longo do tempo, né, a gente, o humano, na fala entre um eu e um tu, né, esses sujeitos, então, simbolizados como eu e tu, na fala constrói um terceiro, que é um terceiro esse do qual se fala, né? Esse terceiro, ao longo do tempo, digamos, Deus ocupou esse lugar de terceiro, né? Deus, os deuses, o Estado de Direito, as leis também podem ocupar esse lugar de terceiro, quer dizer, é um terceiro ao qual a gente se refere, o eu e tu, né? Se refere, não no sentido onde a gente vai estudar. Nós podemos discutir aqui, vamos ver o que cada um pode chegar até lá. Não, a gente se submete a algo que é terceiro, que é além do eu e do tu, né? O Estado de Direito, as leis também funcionam assim, né? Mas, pensando hoje, me parece que nós estamos um pouco de mal com esse terceiro. Claro, Deus, a gente ainda... bom, ele tem uma afetividade, se acredita e tal, mas ele não tem a mesma força que tinha antes, quer dizer, de impedir algumas ações em função, né, desse terceiro, quer dizer, cada vez menos. A lei também. Hoje nós temos a lei se discute, nós discutimos a lei de várias formas, mas da mesma forma também esse caráter dela de nos impedir algumas ações em prol de uma unidade aí, do bem comum, né? Também hoje a gente vê, só para os jornais cada dia, isso não funciona mais bem assim, né? Funciona, mas não funciona, né? Assim como Deus, né? Funciona, mas não funciona. E aí eu fico me perguntando, bom, e é uma questão que eu queria dividir com vocês, claro, que outro terceiro hoje nós poderíamos eleger, né? Nisso que se elege, quem se elege terceiro, ou se teria um outro terceiro que ocuparia esse lugar, né?
Se fala muito de ecologia, nós falamos, né? A ecologia poderia ser algo, né? Ou, bom, o direito ainda, né? Ou a arte. Mas o que eu acho, me parece, assim, de uma certa forma, que esse lugar que nos impediria, né, de colocar as nossas vontades no como, né, e deixar elas, enfim, para a formação de uma cidade, digamos assim, né? Hoje é o mercado, né? Só que, claro, né, de uma forma um tanto estranha, porque, claro, hoje se diz que tu estás fora do mercado, tu tá fora, né? Antigamente, se tu estavas fora da religião, se tu estava fora, bom, tu está fora, né? Não está considerado. Ou depois, se tu estava fora da cidade, mesmo Sócrates, né, quando ele toma cicuta, porque ele tinha sido banido, quer dizer, ser banido ou morrer é a mesma coisa, não pode estar fora da cidade. Hoje, tu pode mudar de cidade, tu pode mudar de religião, tu pode mudar de Deus, pode construir o teu Deus, pode fazer, bom. Mas o mercado, como é que a gente vai ser do mercado? Né? Bom, é uma questão, né? Só que o mercado, ele, de fato, ele exclui todo o terceiro, o que a gente viu antes da mesa anterior, né? O mercado é justamente isso. Nada pode intervir, né? Nem governo, né? É o mercado pelo mercado. Quer dizer, numa relação dual mesmo. O mercado se funda nisso, cada vez mais. Bom, essas são algumas complicações, né? De como é que a gente vai lidar com isso. Então, acho que seguindo um tanto a linha de pensamento que nós estamos desenvolvendo nesse encontro, acho que o consenso realmente é um ideal e que às vezes a gente se vê mal da forma como ele é tomado, né? Esse terceiro que poderia fazer, ou que fez durante algum tempo, esse efeito de poder formarmos uma cidade, enfim, uma comunidade, de alguma forma, e não no sentido de várias comunidades, né, mas de fazermos parte de algum lugar aonde a gente possa ser reconhecido, onde a gente possa ter proteção, onde a gente possa ter uma espécie de confiança de estarmos ali, né? Esse lugar de reconhecimento, esse lugar, bom, a gente hoje estamos, de uma certa forma, isso eu digo a partir da clínica, num lugar onde a gente tem que se reconstruir a todo momento. Nós não temos um lugar onde a gente pode se referenciar, né? Me lembro aí do Barão de Munchausen, né, que o peixe cita, de se puxar pelos próprios cabelos. Isso é o que as pessoas estão fazendo o tempo todo, né? Se metem numa toleira e ficam se puxando pelos cabelos, tentando sair, né? Eu acho que essa é uma ideia muito interessante da depressão hoje. No momento onde realmente é exigido de cada um a potência máxima, né? Daí a gente tem os jovens de 20 anos tomando Viagra, né? E mesmo vem a clínica pessoas que tomam Viagra mesmo para não transar, só para ficar com aquela sensação de potência, né? Vocês imaginam o que é isso, né? Então, nesse momento onde é que existe uma potência máxima, ao mesmo momento a gente se coloca num tal lugar de objeto também, perante tudo isso, que fica difícil chegar lá, né? Então, me vem aqui nessa consumação de medicamentos, mas enfim, de bens, esse consumo exagerado, que Lacan diz assim sobre o capitalismo, né? Que consome, que se consome. E bem, acho que nós estamos nesse momento de se consumir. Mas passando daí para a questão então do espaço digital. Acho que o problema fica um pouquinho mais complicado. Porque o que nós temos hoje na internet, né? Com o advento da internet, nós temos uma publicação em larga escala, né, do que seria da ordem do privado, né?
Eu vou tratar aqui o privado, enfim, num sentido assim, por exemplo, nós podemos publicar na internet, de várias formas, os nossos desejos íntimos, sexuais, né? Pode colocar isso e dizer que, bom, então eu estou incluído, né? Porque está publicado, está incluído, que é uma grande ilusão, né? Mas enfim, isso, e que dá um inchaço do público, né, com a questão privada. Então, seríamos, por exemplo, a gente dizer que nós podemos fazer consenso, juntando várias correntes diferentes, né, onde essas correntes têm, digamos, voz, e daí cada uma falando e tal, tu está produzindo consenso, né? Então a internet pode ir por esse caminho, né? Mas enfim, também tem uma outra forma aí, que seria então contrária a essa da publicação das intimidades, enfim, das vontades, né, cada um, mas aonde no espaço público, que é a partir de lá que vão vir os nossos desejos, né, como diz lá, o desejo do outro, então, né, ali nesse espaço público a gente poder de alguma forma se guardar, né, em função do espaço público, porque nós não vamos estar, né, exercendo as nossas vontades no público, eu digo aqui sexuais, enfim, né, mas que tu guarda isso que vem do público para um espaço privado, que é diferente aí o caminho, né? Então eu fico pensando que nessa ideia ainda de formar bem, certamente é algo de imaginário, né? Mas necessário, né? A gente precisa disso, desde de cada um como sujeito até uma ideia de cidade, de estado, enfim. Mas então o que me faz pensar aí, voltando àquela ideia lá de uma figura paterna, ou da figura de um Deus, ou da figura da lei, ou da figura aí dessas figuras que a gente constrói na fala. Essa é a questão, né? Não é o pai, mas é o pai construído na fala, não é o Deus construído na fala, né? É a lei enquanto produto da fala. Que ela tinha algo, que elas têm algo de impeditivo. Impeditivo justamente nesse sentido, que se você não se submete, nesse sentido de sujeito como assujeitado, né? Que você não se submete, você está fora. Então, eu fico pensando, e gostaria da ajuda de vocês, se hoje existe alguma possibilidade disso ainda, de uma construção nesse sentido, né, via fala de algo ao qual nós devemos nos submeter, e o submeter aí quer dizer também ir contra, né? A submissão não a submissão é também tu, enquanto sujeito, ir contra isso, né? Se hoje é possível pensar algo nesse nível, mesmo na internet, né? Quer dizer, de colocar um certo limite, né? Na rede digital, porque vocês vejam, na rede digital, nós criamos personagens, né? São personagens que estão ali. Claro, aqui também são personagens, né? Nós criamos personagens, aqui é um personagem também de alguma forma, né? No sentido de persona, máscara, né? Só que na rede digital, esses personagens criados, eles têm uma diferença desse personagem aqui, né, que nós estamos aqui em presença, face a face. Na rede digital, esses personagens que são criados, enfim, né, eles têm uma certa questão com o ilimitado,
Se pode fazer o que quiser com eles, desfazer, refazer, desfazer, de tal forma que o sujeito ali pode não vir. Diferente de aqui no face a face, onde de alguma forma eu dou uma falhadinha às vezes, né, e mostro, bom, ali tem o sujeito, né? Agora, por essa possibilidade do espaço digital, se você reconstruir e desconstruir o personagem da forma que quiser, né, e matar, enfim, então, ele tem algo de limitado que eu acho que é um pouquinho problemático, né? Aonde isso pode levar. Então a questão que eu estou trazendo aqui são desafios mesmo, não tem a resposta para isso, né? São questões que eu tenho escutado tanto, mas de como fazer isso no espaço digital, né? Como a gente pode considerar o sujeito no espaço digital, porque certamente tem o sujeito, né? Mas como? E também nessa questão do outro, desse terceiro, né? Quer dizer, o que nós podemos pensar a partir disso, né? Bom, obrigado pela atenção.